Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Giordano aqui com mais um vídeo e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa configuração tutorial do Windows Server 2022. No último vídeo nós paramos quando conectamos os dois computadores para conversar entre si. A gente colocou a mesma faixa de IP no Windows 7 com o Windows Server e fizemos os dois a conversar, uma máquina conhecer a outra, né? Ainda falta fazer com que o Windows 7 entre no domínio do Windows Server, né? Entre no domínio e faça parte do Windows Server e assim a gente pode controlar o sistema operacional do cliente, determinar algumas funções e regras do que pode ou não fazer, entre outras vários tipos de configurações que eu vou mostrar ao longo dessa série. Já estou com as duas máquinas ligadas, tá? As duas máquinas estão com o IP estático. As duas máquinas conhecem uma a outra, conseguem a comunicação. E agora nós vamos colocar o Windows 7 no domínio, certo? Aqui no Windows Server, caso você não lembre qual domínio você colocou, aqui no servidor local temos o nome do computador e logo abaixo nós temos o domínio. E aqui eu coloquei giordano.local como o nome do domínio, beleza? Então aqui no Windows 7 eu vou vir aqui em computador, vou maximizar aqui a janela, clicar aqui com o botão direito em um campo vazio e vou vir aqui em propriedades. Vou alterar as configurações, a opção que tem aqui ao lado. Vai abrir esta janela e nessa janela eu vou clicar aqui em alterar. Clicando em alterar, nós temos aqui o nome do computador que nós já mudamos. A gente colocou Lab01 e aqui no domínio eu vou colocar o meu nome. Eu posso colocar Giordano ou então giordano.local, ou você pode colocar o seu domínio que você colocou lá com, por exemplo, joão.com.br. Você pode colocar o joão.com.br ou apenas João e ele irá encontrar e conseguir conectar no domínio, tá? Como você vai saber se deu certo ou não? Quando você inserir o nome do seu domínio aqui, eu vou colocar somente Giordano. Vou dar um OK. Vai ser carregado e aqui vai aparecer essa janela pedindo o usuário e a senha lá do seu servidor. Então, aqui você vai colocar o nome do usuário, por padrão é Administrator, tá? É em inglês. E a senha que você definiu lá no usuário do seu domínio, tá? Você colocou o usuário e a senha, deu um OK, espera carregar, ele vai fazer a conexão lá no domínio e vai entregar essa máquina cliente dentro do seu domínio, beleza? Vamos aguardar aqui. Após carregar, em poucos minutos, 1 ou 2 minutos, vai ficar carregando e vai aparecer essa janela. Bem-vindo ao domínio Giordano, você vai dar um OK. Reiniciar o computador para que ele faça as alterações necessárias. Então você vai fechar tudo, vai aparecer essa opção, você vai reiniciar seu computador. E assim que a máquina cliente vai iniciar, você vai notar uma diferença ao logar no computador, beleza? Vamos esperar aí o Windows iniciar, a telinha de aguarde, para vocês verem que agora não entra na tela de usuário de uma vez. Agora está semelhante a qual tela? A tela lá do servidor. Então ele está pedindo para você pressionar Ctrl Alt Del para você fazer login. Então vou dar um Ctrl da direita aqui mais Delete. E agora só para você ver, apareceu o Lab01/Windows. A nomenclatura igualzinho lá do administrador. Esse aqui é o usuário master dessa máquina cliente. Se eu quiser logar como administrador, eu clico aqui em trocar usuário. Eu vou clicar aqui agora em outro usuário e vou logar aqui como administrador. Então eu vou colocar administrator e a senha desse usuário. Pressionei Enter e vai aparecer a tela de bem-vindo, preparando a área de trabalho, pois é um novo usuário fazendo login nessa máquina. Eu fiz login com a conta do servidor, administrator, e a senha que eu defini para o administrador, né? E assim, ele fez login na minha máquina cliente aqui como um novo usuário. E agora, essa máquina está no domínio
eu posso acessar o usuário administrador e eu posso criar novos usuários e fazer login nessa mesma máquina, né? Eu vier aqui em este computador, botão direito propriedades e clicar aqui em alterar para abrir aquela janelinha onde tem o nome do computador e o domínio, vocês podem notar que aqui já está no domínio, jordano.local, a máquina já está no domínio e eu posso já configurar essa máquina do jeito que eu quiser. Eu posso definir regras para essa máquina, compartilhar pastas, criar um servidor DHCP, porque vai distribuir IP para essa máquina e assim por diante, tá? Então, agora eu vou minimizar essa máquina aqui. Na verdade, eu vou até na tela de... Vou desligar essa máquina e depois eu preciso reiniciar ela após fazer a mudança que eu vou fazer lá no Windows Server, tá? Para aplicar as mudanças. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui agora, eu vou criar um usuário específico para aquela máquina, né? Um usuário específico não, eu posso criar vários usuários aqui dentro do meu Active Directory e esses usuários, ao acessar a máquina cliente ou então acessar as máquinas que estão no domínio, vão possuir regras, né? Eu posso controlar o que esses usuários podem ou não fazer. Para mim, criar um usuário, eu vou vir aqui em ferramentas, clicando aqui em ferramentas no Windows Servidor, descendo todas as opções aqui para baixo, eu tenho aqui ó, usuários e computadores do Active Directory. Eu vou clicar nessa opção, ao clicar nessa opção vai abrir essa janela e nesta janela, esticando aqui um pouquinho, aqui eu tenho o meu domínio que é jordano.local. Se eu expandir aqui, vai aparecer algumas pastas. Essas pastas são chamadas de unidade organizacional. Essas unidades são formas de a gente organizar grupos e usuários e pastas que contém o nosso domínio, tá? Então, cada pasta dessas aqui, na verdade, não são pastas, são unidades organizacionais onde a gente organiza grupos, tá? Ou então usuários. Aqui para vocês verem, eu cliquei aqui em uma pasta de users, que é usuários. Aqui possui vários grupos, grupo de segurança global, segurança domínio local, universal, tem usuários também. Administrator está aqui, ó, o meu usuário administrator está aqui. E outro usuário guest também está aqui, que já vem como padrão esses usuários aqui. Eu posso criar outra unidade organizacional no meu domínio também e outros grupos, né? Dando um clique aqui em Jordano Local, que é o meu domínio, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dele. E aqui tem as opções, o que eu posso fazer com esse domínio. Eu vou vir aqui em novo, eu posso criar aqui um computador, um contato, um grupo e outras diversas opções, incluindo aqui o usuário ou então unidade organizacional. Eu vou criar aqui uma unidade organizacional, eu vou colocar o nome dela como teste, tá? Mas pode ser o nome que você quiser. Por exemplo, você está dentro de uma escola, por exemplo. A escola tem secretaria, pedagogia e outros setores. Você pode criar aqui o setor de pedagogia, secretaria, aí assim por diante, tá? Mas aqui como demonstração, vou criar uma unidade aqui chamada teste. Dentro dessa unidade, eu vou criar aqui também, vou agora clicando em cima dela, clicando com o botão direito, eu posso fazer novas coisas em relação a essa nova unidade. Eu vou vir aqui em novo e vou criar aqui um novo usuário. Ao clicar em abrir criar um novo usuário, aqui eu posso definir algumas informações desse usuário, como nome, sobrenome, nome completo, as iniciais do nome, o nome de login do usuário, ou seja, o usuário que ele vai utilizar para fazer login na máquina cliente, tá? José da Silva é o meu novo funcionário e vou colocar aqui o nome de login dele. Normalmente a gente coloca o primeiro nome, ponto, o sobrenome. Se o sobrenome da pessoa for igual a muitas pessoas, como esse daqui, por exemplo, só tem dois nomes, José da Silva, né? José e Silva, vamos supor que a outra pessoa tem três nomes, então a gente vai colocar o nome do meio, né?
e é diferente, por exemplo, de Silva, né? Que para não ficar igual e cada usuário ser identificado dessa forma, tem esse padrão de ser identificado, certo? Então aqui o usuário deve colocar somente José. Para facilitar, eu vou avançar e aqui temos a senha. Primeiro a gente define uma senha para o usuário e aqui, como segurança, a gente deve manter essa opção aqui marcada, né? O usuário deve alterar a senha no próximo login, ou seja, eu vou criar aqui uma senha padrão para o usuário, mas quando o usuário fizer login na máquina cliente, a primeira coisa que ele deve fazer é trocar a senha. Por motivo de segurança, é só ele que vai ter acesso a essa senha, tá? Então aqui eu vou definir a senha desse usuário. Definir a senha, vou clicar aqui em avançar e pronto, o usuário foi criado. Vou clicar aqui em concluir. Agora sim, o usuário criado. Aí com esse usuário criado, eu posso ir lá na máquina cliente e fazer acesso com ele, tá? Eu vou agora iniciar a máquina cliente aqui no VirtualBox. Vou iniciar ela e vou tentar fazer acesso com esse usuário que eu acabei de criar. A máquina cliente já iniciou. Agora eu vou vir aqui em trocar o usuário, outro usuário. O nome do usuário é só José e a senha dele. A senha do usuário deve ser alterada antes de fazer login pela primeira vez. Vou clicar aqui em OK. E agora eu vou definir uma nova senha para esse usuário. Então, no caso, né, o usuário ia acessar e ele ia criar uma nova senha para ele passar a acessar aqui no computador, né? Vou confirmar a senha. Vou dar aqui um Enter, né, para entrar. A senha foi alterada. Clica aqui em OK. Vai aparecer bem-vindo, preparando a área de trabalho, que é um novo usuário acessando essa máquina cliente. Então, o usuário acabou de chegar na empresa, foi cadastrado os dados dele lá no servidor e ele está acessando pela primeira vez a máquina dele. Então, o Windows irá preparar todo o computador, preparar a área de trabalho e assim fazer o acesso. E agora ele tem a máquina dele aqui para ser utilizada. E é dessa forma que a gente cria usuários na máquina cliente com o servidor. E na próxima aula, no próximo vídeo, vamos definir regras que esse usuário pode ou não fazer na máquina dele, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Eu vejo você na próxima.